Olá pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental. Nós aqui queremos expandir as fronteiras mentais para que todos nós possamos ser cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Hoje nós vamos falar aqui com um convidado que é lá de São Paulo, o Raimundo Ramos. Vamos tratar de uma temática bem interessante que é da autogestão. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, vocês vão entender um pouco mais de profundidade desse tema. E eu queria só, antes da gente continuar, lembrar vocês que nós temos aqui no nosso canal o apoio e o patrocínio técnico da Atena Mídia, que providencia todo esse espaço aqui, a tecnologia, que nos permite estar conversando presencialmente, à distância, trazendo convidados, toda semana trazendo esses temas aqui para vocês. A temática nossa de hoje, da autogestão, a gente vai tratar dela trazendo também um conceito chamado sociocracia, que eu vou pedir para o Raimundo daqui a pouquinho explicar para nós. Mas antes, Raimundo, bem-vindo. Obrigado, Ana. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, dividindo o conhecimento. Vai ser um prazer grande participar. Muito bacana estar contigo por aqui também. Eu queria, Raimundo, que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal, para eles entenderem, né, a sua trajetória, conhecerem um pouco da sua experiência, e conhecerem um pouco também de toda essa bagagem que você tem para estar trazendo esse tema para conversar conosco aqui hoje. Fala um pouquinho aí de você para a gente. Legal, eu sou um profissional já de muitos anos, tenho uma formação em psicologia, é uma paixão que eu tenho, né, a questão do relacionamento humano, a interação, seja ele dentro da organização e fora também. Então, nessa minha caminhada, eu tive a oportunidade de trabalhar em 4 grandes organizações multinacionais, sempre na área de recursos humanos, mas eu sempre tive uma inquietude, posso falar assim, de estar entrando um pouco mais na questão do negócio, por diversos motivos. Já participei de fusões onde eu tive responsabilidade sobre essa fusão. Por um bom tempo, cheguei a entrar no contexto de manufatura, entender o que é isso, como é o processo, dividir algumas inquietudes que as pessoas tinham, que tipo de metodologia seria interessante para se trazer, que tipo de conhecimento. Então, eu me considero, na verdade, um aprendiz digamos, de carteirinha, de muitos anos, e uma inquietude também. Lógico, porque, né, trazer um pouco desse lado e dividir, eu também sou professor de MBA na FIA, na FIAP, na USP de Ribeirão Preto, algo que eu adoro fazer, além de ser sócio fundador da Taion Consultoria, onde nós trabalhamos com essas atividades, sempre com equipe, sempre com líderes, trabalhando na questão da gestão também interna das organizações. Então, essa é uma maneira bastante rápida de falar do meu caminhar ao longo desses últimos 30 anos. Muito bacana. E qual que foi essa inquietude que você trouxe aí, Raimundo, que te deu vontade de aprofundar numa linha específica, né, da gestão de pessoas? Na verdade, desde quando eu trabalhei numa empresa de telecomunicações, na época de fusão, de compra, né, de privatizações, eu tive a oportunidade, inclusive, de verificar e vivenciar e propor, digamos, uma ação que eu chamei de unindo forças. Então, era interessante. Olha, isso aconteceu há muitos anos atrás, desde naquela época eu já tinha essa veia de, poxa, usando a máxima do Aristóteles, o todo é maior do que a soma das partes, né? E aí nós fizemos um trabalho interessante e aplicado na prática, chamado Projeto Unindo Forças, onde era uma empresa de telecomunicações, onde cada operadora tinha, na verdade, 4 principais gestores, não havia nenhum diretor geral, era dividido em 4 principais áreas: recursos humanos, finanças, marketing, rede e engenharia. E foi uma experiência fantástica, porque eu naquela época, viajei o Brasil na parte oeste e sul, e nós levamos essa proposta dessas operadoras, seja no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Brasília em si, onde essas pessoas estavam administrando essa operadora. Então eram 4 grupos, mas na verdade eram
32 pessoas que eram os principais desse negócio, digamos, as pessoas que de fato colocavam as coisas para acontecer. Isso de uma Pela maneira sua geral. descrição, dá uma ideia de que a questão das hierarquias, elas meio que horizontalizou, né? Se eliminou ou diminuiu bastante as diferenças hierárquicas, é isso? Exatamente. Esse era um ponto essencial. Nós tiramos, na época existia um papel de um diretor-geral e foi feita uma proposta de reestruturação e nós entramos com essa ideia. Na época, eu propus ao negócio e foi aceito, né? E fizemos um trabalho prévio de visita, passávamos alguns dias nessa localidade, captávamos dados, fazíamos um workshop, o primeiro de 2 dias, depois fazíamos mais outro workshop de mais 2 dias para definir quais eram os principais pontos a serem trabalhados, depois, em seguida, iríamos fazer os acompanhamentos. Então, trazendo um pouco da questão de gestão, e gestão dividida, né, trazida o melhor das pessoas, mas dentro do contexto de você trabalhar em equipe, isso então já tem um histórico na minha vida de muitos anos. Então, essa já era uma inquietude que eu trazia comigo na questão da gestão, mas de maneira diferenciada, não somente vendo o lado hierárquico, né? Entendi. Então, a partir dessa inquietação, você buscou uma base metodológica que se pudesse trabalhar esse processo, então, de horizontalização do poder, de protagonismo, né, na verdade, das pessoas envolvidas. E aí que apareceu, então, a sociocracia, foi assim? Exatamente. Isso passou alguns anos, eu participei de uma formação, a primeira formação feita aqui no Brasil. Isso foi em 2014, 2013, e no qual eu comecei a ter um pouco mais de entendimento da questão da sociocracia, que já me deu, digamos, uma forma, um histórico, né? Até então eu não tinha isso com muita clareza, e princípios, principalmente a questão de princípios. Como é que a gente pode trabalhar melhor no contexto de autogestão, usando alguns princípios da sociocracia que são bem interessantes, né? A questão dos papéis, por exemplo, cada um assume. Então, em 2014, 2013, eu fiz uma formação, depois fiz uma outra formação em 2015, onde eu me aprofundei chamada sociocracia 3.0. Né? E aí ela já traz uma visão mais moderna, já com um olhar das metodologias ágeis, né, que nós estamos vendo hoje, com um pouco mais de parâmetros mais atualizados com relação ao que nós estamos chegando hoje nas organizações. E que é uma demanda que tem crescido, né? Então, Muito bom. a sociocracia, eu diria, pode trazer esse grande suporte, né, para as organizações, principalmente quando se fala de cultura, né, cultura da gestão. Porque algumas vezes você tem organizações, e isso acontece mesmo, onde você introduz uma metodologia, mais uma vez, ágil, e aí você não tem uma aderência, porque tem um aspecto de como é que nós podemos fazer isso, mas nós temos que repensar um pouco essa cultura nossa. É como se fosse, eu diria assim, um exemplo bastante simples, é colocar uma roupa nova no corpo velho, né? Sim. Então nós temos que estar trabalhando esse corpo para que se aceite e se veja isso, digamos, com uma certa clareza e se traga certamente os frutos disso, né? Você dá uma rejuvenescida, né, no corpo também. Exatamente. Para realmente conseguir seguir, né, esse caminho. E, Raimundo, me diz uma coisa então, você mencionou um pouco que tem princípios, né, da sociocracia. Quais seriam esses princípios para a gente poder começar a pensar mais em profundidade nesse processo aí de aumentar o protagonismo, né, das pessoas? Olha, alguns eu posso falar que é bem interessante, é o da equivalência e eficácia. Né? Quando você tem os círculos, né, que são um time, vamos falar assim, um círculo nada mais é do que um time que tem representatividade perante determinado assunto, e um dos pontos é equivalência para você trazer. Por que eu falo equivalência? Né? É que você tem que dar voz a todos, para que as pessoas consigam expressar, né, o que ela pensa, o que ela acha, sobre principalmente aquelas tensões que existem no dia a dia do trabalho, no dia a dia dessa equipe. A equivalência é dar voz. Mas, por outro lado,
se você só trabalhar com as pessoas dando opinião todo o tempo, você pode perder a eficácia. E eficácia o que é? Você tem um objetivo, aquele grupo, né, ou aquele círculo, como nós chamamos, tem alguns objetivos. E aí a eficácia tem que também estar nesse radar. E a eficácia eu digo, olha, eu posso definir alguma coisa e dizer assim, olha, é bom o suficiente por agora. Vamos testar isso, e se houver algum outro ponto que a gente possa estar retornando esse assunto, nós voltamos novamente. Então, isso é um ponto bastante interessante. O outro aspecto é a questão das tensões, né, quando elas surgem. E as tensões, digamos assim, são pérolas, são coisas interessantes e riquíssimas para serem tratadas, para serem, digamos, dialogadas, para serem expostas. Porque dessas tensões você começa, eu diria assim, a abrir mais o campo para que as pessoas trabalhem de uma maneira mais fluida, né? Mais colaborativa. Então, eu diria que trabalhar as tensões nesse contexto é algo muito importante. E aí, eu vou até fazer um link a um projeto que o Google fez alguns anos atrás, chamado Projeto Aristóteles, né? Que ele justamente fala que para as equipes de alto desempenho, aí estou colocando a questão o Google perguntou, o que é que faz uma equipe trabalhar de maneira com alta produtividade? Então, coincidentemente, uma das primeiros pontos que eles verificaram foi as equipes de maior produtividade eram aquelas que davam voz às pessoas. As pessoas tinham de forma equânime, as pessoas falavam de maneira equilibrada, né? Equilibrada no sentido, cada um tinha a sua voz e era ouvido. E é interessante porque se você olhar a questão da equivalência e eficácia, tem um pouco sobre isso também, né? Eu tenho voz aqui dentro, a minha opinião conta efetivamente, né? Que é um aspecto interessante. E lógico, depois eles trouxeram a segurança psicológica, que eu me senti bem falar das coisas que estão me incomodando, né? Dentro dessa equipe, do trabalho em si. Então, são aspectos que têm a ver com o ser humano, né? A questão da relação, a questão relacional dessa equipe, desse contexto, mas são importantes para que haja produtividade naquilo que está sendo proposto para aquele grupo, né? Além da equivalência e eficácia e essa questão das tensões, tem mais algum aspecto, algum outro princípio dentro da sociocracia? Tem um outro, olha, são vários, mas eu estou colocando os pontos que mais chamam a atenção. Por exemplo, as reuniões sociocráticas são muito bem conduzidas, assim, no sentido de serem extremamente eficazes, no sentido de trazer mais clareza às coisas. Então, para cada reunião nós temos sempre um facilitador, isso é escolhido a cada reunião desse círculo, então é nomeado um facilitador, ele traz voz às pessoas, ele faz com que as pautas sejam trazidas e bem discutidas entre todos, né? Então ele tem um papel essencial e são muito pragmáticas, no sentido de você estar olhando muito o resultado dela, né? O que é que nós temos para resolver hoje? Isso é um outro princípio. O outro é o da representatividade. Por exemplo, para cada círculo, eu tenho, digamos, um círculo geral. O círculo geral, ele não é fixo, ele se reúne à medida que os representantes desses círculos, né, digamos, pode ter 5, 6 círculos, se reúnem num dia ou a cada 15 dias, para trazer as demandas desses círculos menores, mais específicos. Então, é outro ponto, outro princípio que é bem interessante, né? Raimundo, só para eu entender um pouco melhor, para quem está ouvindo a gente também, círculos, eles não são exatamente a mesma coisa que os departamentos, por exemplo, numa empresa, né? São coisas diferentes. São. Ele pode ter dimensões maiores que um departamento. Eu posso, digamos, dentro de um contexto da organização, eu posso dizer que eu tenho um ciclo que trata da comunicação interna e externa daquela organização. Por exemplo, tá? Eu tenho um círculo que trata da questão dos recursos humanos em um contexto bastante abrangente, alinhamento com o negócio. Então, eu posso definir alguns desses círculos, que são
na verdade, equipes trabalhando, dependendo dessa necessidade, né, que a empresa está enxergando. E eles certamente se falam, e devem se falar, para que haja clareza do que está ocorrendo, né, dentro daqueles ciclos que estão sendo trabalhados. Então, a temática do círculo é uma temática de um problema comum, vamos dizer assim, que pode ter pessoas de especialidades diferentes envolvidas nesse círculo. Pode. Portanto, né? Pode. Pode ter uma pessoa que é de gestão de pessoas, pode ser alguém do comercial. Pode, isso é importante. Entendi. Essa troca, essa diversidade, né, dentro desses papéis, né, que é algo importante. Falando em papéis, é outro princípio interessante, é a clareza dos papéis. Né? Qual é o meu papel? O papel, não estou dizendo o cargo, não. Tá? Não falando, aí o sentido do papel é mais amplo. Dentro desse círculo, quais são as minhas responsabilidades, quais são as minhas entregas, qual é o meu papel dentro desse contexto, né? Desse círculo e no contexto geral. E os papéis podem ser, certamente, ele trabalha um determinado tipo de papel um período de tempo, e pode fazer outro depois de 6 meses, 8 meses. Isso pode acontecer. Ele não é uma coisa que fica sempre com ele. Então, os papéis, e a clareza disso, né, relacionado aos papéis, é fundamental, e traz uma certa tranquilidade. E também, quando se fala responsabilidade, quando você tem clareza do que você tem que fazer, o que entregar, isso é muito importante, né? Raimundo, você já utiliza essa metodologia e outras que são complementares a ela já faz alguns anos, né, na sua experiência prática com grandes empresas no Brasil todo, em multinacionais. E eu imagino que tenham pessoas escutando a gente agora e que estão pensando assim, nossa, mas isso é um negócio muito, muito diferente do que o que é visto no dia a dia da maioria das organizações. Então, eu imagino que tenham também muitas pessoas que resistem, né, a essa proposta e veem ela talvez como utópica, como irreal, como impossível de acontecer. Que tipo de resistências você observa acontecendo na sua prática mesmo, na prática que você já vem tendo, né, com essa aplicação? E como é que você vê essa resistência hoje? Ela está menor, ela continua grande? Como é que isso está acontecendo aí na sua vivência? Isso é um ponto bem interessante, Ana, porque quando nós olhamos o futuro do trabalho, se eu olhar assim, o futuro do trabalho, tem diversos dados hoje que nos trazem alguns pontos amarelos assim, de atenção, né? Por exemplo, o trabalho que nós vemos hoje, se nós pensarmos de maneira muito reflexiva, né, nós estamos usando ainda o que nós trouxemos da era industrial, né? Todos juntos, no mesmo lugar, das 8 às 17, um sistema hierárquico bem definido. E o que isso pode trazer? Então, nós estamos, ao mesmo tempo, tendo dados do Gallup, a última pesquisa global que o Gallup fez sobre a questão do engajamento de pessoas, considerando que a pessoa engajada é aquela que está altamente faltada, produtivo, motivada, né? Ele fez um levantamento global e apenas 15% desse grupo de pessoas, de empregados nessas organizações estão ativamente engajados, né? Os outros 85% ou estão bem em cima do muro ou estão ativamente desengajados. Isso é um custo altíssimo de questão de produtividade. Você perde produtividade, você perde valor quando você não trabalha de forma efetiva. Como é que eu me sinto, né, parte dessa organização e o que de fato eu tenho aqui e coloco todo o meu capital intelectual em prol dessa empresa, né? E aí é uma grande questão. Aí você fala dos millennials, são pessoas que estão vindo no mercado agora. Será que aqui no Brasil o CLT é algo interessante, né, para eles? O mercado gig hoje, que é o mercado freelancer, cresce de maneira muito grande. Eu tenho dados dos Estados Unidos, né, de forma estrondosa. Eu diria assim que nos últimos, digamos, 2 anos, subiu em torno de 40% o mercado do freelancer. Ele trabalha 4 horas por dia, não trabalha 8. Então, tem um lado de uma mudança no contexto do trabalho, nós temos que olhar isso com um certo cuidado, para evitar que nós ficamos pensando somente na estrutura
que nós trouxemos ao longo da história da questão industrial. Teve aspectos novos, sim, muita coisa interessante, muitas organizações trabalhando em cima disso. Então, quando eu trago a questão da prática, pela sua pergunta, uma das primeiras barreiras que surge, geralmente, é a questão da gestão. Se tem, digamos, um gerente que tem uma posição ainda de poder, no qual eu digo, eu sou dono do seu tempo e eu aloco você, o seu tempo, conforme eu tenho na minha cabeça, então isso, para hoje, você fica assim, mas isso já não cabe mais. Se nós olharmos de forma fria o que está vindo hoje em relação ao trabalho, isso não faz muito sentido, né? E quando você começa a colocar esses círculos com autonomia, né, tomar decisão, e o ágil traz muito isso, o gestor ele meramente fica como contexto de orientador e não de decisor, né? Há algum tipo de barreiras, né? Isso diversas organizações já publicaram, McKinsey publicou um estudo sobre isso, que existe efetivamente uma barreira desses gestores, somente no nível gerência média, com a introdução desse tipo de metodologia. É o primeiro ponto que surge. Depois, tem um outro também que é interessante sobre as pessoas, né? Digamos, eu estou acostumado, se eu posso estar acostumado a ter alguém que me oriente, me dê clareza e diretrizes que eu tenho que fazer, e isso é de uma maneira até confortável, né? Poxa, eu tenho um gestor e tal. As pessoas se habituam muito a isso. Quando você parte para a autogestão, eu tenho que tomar eu tenho que tomar meu caminho, eu tenho que decidir sobre ele, qual o caminho que eu quero percorrer para atingir aquelas metas ou aqueles objetivos que estão designados para mim, e eu tenho que entregar aquilo. E algumas vezes as pessoas não se sentem bem com isso. Então, dentro da nossa experiência, em algumas organizações, nós sentimos dificuldade, alguma dessas empresas, nessa entrega. Não, poxa, mas para mim é tão confuso. Eu queria ter alguém que me desse, digamos, uma orientação, me desse um caminho a fazer, ou coisa que vá. Então, esses dois pontos são críticos. É a autonomia, assumir responsabilidade, né? Esse é um ponto também que é bem interessante. Muito bom. E aí, quando existem essas barreiras, Raimundo, como é que são os procedimentos para as pessoas conseguirem fazer a superação disso? Porque acho que justamente a proposta da metodologia é fazer a transição, a ponte, né, entre como se pensava antes e como se vai pensar ou vai se agir também, né, daqui para frente, ajudar as pessoas a fazerem esse caminho. Como é que é esse processo de estabelecer gradualmente essa nova cultura nas organizações que vocês têm colocado isso em prática? Ana, o que nós temos feito é efetivamente atuar, né? Então, nós fazemos um trabalho de consultoria interna e ficamos assim com alguns dos nossos consultores dentro da organização por um período e fazendo, digamos, as conduções das reuniões, né? Verificando como é que está o andamento de círculo, quando tem as tensões, como é que isso pode ser tratada sobre isso, sobre a questão de responsabilidade, né, e autonomia. Então, o que nós fazemos é a prática mesmo, né, e trabalhar a prática para que as pessoas consigam ver um pouco mais de clareza e enxergue que quando eu como empregado, uma autonomia, liberdade, né, eu posso fazer coisas além do que eu imaginava e com isso sentir que eu estou me desenvolvendo como profissional, como indivíduo, e as pessoas começam a enxergar um pouco mais de clareza e valor nisso, né, o empregado. Nas empresas que já estão aplicando, Raimundo, eu imagino que elas também, as pessoas sentem mudanças, né? Sentem diferenças. O que é que você pode trazer para a gente assim, de depoimento, talvez, ou de percepções, né, que as pessoas têm, de como as coisas ficam diferentes na medida que começam a praticar essa autogestão, autonomia, protagonismo, como você estava descrevendo para a gente? Como nós começamos a atuar, digamos, nos últimos 2 anos, e eu também não tenho eu posso dizer assim, quais essas organizações têm falado sobre isso e falar de forma muito clara, mas o que nós enxergamos, principalmente, é você dar mais velocidade às coisas. Parece interessante, né? Quando você divide essas responsabilidades para as pessoas, é você trazer mais velocidade àquilo que está sendo colocado dentro da própria organização.
Eu posso citar algumas empresas que trabalham com isso, que foi, inclusive essas empresas estão descritas no livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que é uma recomendação que eu faço, que é bem interessante, né? Ele traz exemplos bem legais de organizações que implementaram isso e estão trazendo frutos, como, digamos, uma empresa metalúrgica, né? Na França, onde atua com isso desde 2008, e totalmente com autogestão. Então, não existe, inclusive, existe um presidente na empresa, mas o próprio círculo, dentro daquelas mini fábricas, entre aspas, é responsável por tudo, por recursos humanos, por compras, por logística. Então, eles assumem, é uma empresa que tem uma rentabilidade altíssima e dentro da crise de 2008 sobreviveu, não demitiu ninguém. É uma empresa de mais ou menos 500 pessoas e vive hoje, né, ainda de maneira muito harmoniosa com esse tipo de metodologia. Tem outra empresa holandesa chamada Buurtzorg, né, que é holandesa, ela trabalha com serviços de healthcare, e é muito comum isso na Holanda. Então, o presidente começou com 4 enfermeiros, e hoje ele tem uma empresa de 14 mil pessoas, onde essas, digamos, enfermeiros são distribuídos em bairros, eles definem tudo, de que maneira atender, tem alguns princípios que eles colocam de maneira muito clara, e a empresa tem, durante 5 anos, tirou uma das maiores empresas em termos de qualidade de vida no trabalho, uma rentabilidade altíssima, né? E não tem nenhum chefe, não tem nenhum gerente que esteja mandando ou comandando aquilo, né? No Brasil temos a Vagas.com, que é uma empresa que trabalha há muitos anos com esse tipo de metodologia, também, né, com autogestão. Então tem empresas interessantes que trazem esse tipo de forma de gestão, né, interna da organização, e que tem trazido frutos bem interessantes. Então, quer dizer, é possível, já tem casos no mundo inteiro e no Brasil, tá certo? E traz uma porção de benefícios que vale a pena, porque melhora a produtividade, melhora o resultado, melhora o bem-estar, né, para as pessoas que estão trabalhando, e dá mais velocidade, né, aos resultados, que é bem a linha dessa nova economia que a gente está vendo que está se estabelecendo, né, Raimundo? Olha só, você recomendou aí um livro, eu queria que você repetisse o autor e o nome do livro, e se você tem mais alguma dica para a gente ir fechando nossa entrevista de hoje, quais dicas você tem para passar de conteúdo, de talvez até canais no YouTube, onde as pessoas podem se informar mais, aquelas pessoas que ficarem interessadas em conhecer mais sobre a sociocracia e a autogestão. Legal, tem o livro que eu mencionei, é o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, né? Foi lançado aqui no Brasil há uns 3 anos, mais ou menos. É um livro bem interessante, que tem casos bem ricos, né? Outra dica que eu dou, que é bem legal, tem um blog do Corporate Rebels, né? Que é Vamos colocar as indicações aí no YouTube isso, depois. Corporate Rebels é um site, um blog, tem um grupo de jovens que viajam o mundo, no mundo todo, e buscando organizações que estão trabalhando de forma diferenciada na questão da gestão. Então, o Corporate Rebels traz a Favio, a Buurtzorg, traz empresas do Brasil, como a Senco, eles estiveram aqui, visitaram, do Ricardo Semler, que foi um grande visionário, né, diga-se de passagem, quando ele escreveu aquele livro Virando a Própria Mesa, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, entendeu? Que, né, foi um cara que olhou isso de maneira muito clara. Então, mas só esse blog aí, as pessoas vão ter uma riqueza imensa, né? Tem empresas com esse tipo de gestão diferenciada por país, né? E então dá para se ter uma ideia bastante clara de como é que é isso, como é que esse mundo está mudando em relação à questão da gestão e revendo. Na verdade, nós precisamos repensar mesmo isso aí, né? Muito bom. Raimundo, muito obrigada aí pela sua presença, muito bacana essa conversa nossa, a gente vê que quem está querendo colocar para valer, para funcionar,
métodos, maneiras, formas de modificar o jeito de funcionar no trabalho, já existe recurso, já existe método que pode orientar e facilitar esse processo, né? Obrigada pela sua presença. Vamos continuar conversando, provavelmente a gente vai ter mais temas aí para tratar mais para frente, né? E agora que você aprendeu o caminho, né, Raimundo? É isso aí. Pode voltar aí nas próximas vezes também. Quer passar aí suas últimas palavras aí, alguma recomendação para o pessoal? Sim, olha, eu apenas agradecer imensamente a oportunidade, né, de estar dividindo um pouco com vocês sobre isso. Eu esqueci de comentar um livro também do Holacracia, né, que é uma derivação da sociocracia, onde hoje a grande representante dessa holacracia de implementação foi a Zappos, é a Zappos nos Estados Unidos, uma empresa grande. Apenas para fechar essa minha participação e, assim, obrigado mais uma vez. Foi muito bom estar com vocês aqui. Joia, bacana, Raimundo. Pessoal, então, muito obrigada aí pela audiência de vocês mais uma vez. A gente convida a todos, né, que estão interessados em fazer esse processo de mudança de mentalidade, de adequação aí à nova economia, a esse futuro do trabalho. Olhem lá no nosso site, no softwaremental.com.br. Se você quiser fazer um diagnóstico do seu mindset, entra lá. A gente tem uma versão gratuita para você poder experimentar e entender um pouquinho mais como é que está a sua mentalidade em relação ao futuro do trabalho. A gente agradece, então, a sua presença. Siga a gente aí nos nossos canais, acompanhe, né, as nossas publicações, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. A gente está sempre aí, toda semana tem um episódio novo, você está sempre com novos conteúdos para poder se atualizar e já fazer essa movimentação, né, esse movimento de autoconsciência, de melhoria, de crescimento, também voltado para o mundo do trabalho. E a gente procura trabalhar tudo isso aqui porque a gente acredita que o mundo é um cenário repleto de oportunidades e todos nós merecemos aproveitar essas oportunidades. Siga conosco e a gente se vê logo, logo. Um abraço, até mais.